Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal, chegando pra gente comentar Grêmio 6, Santa Cruz 2, primeiro tempo do Grêmio horroroso, o segundo tempo muito bom e algumas coisas mudaram no intervalo e nós precisamos falar sobre isso. Eu sou Cristiano Oliveira, tô chegando aqui no nosso canal no YouTube pedindo a inscrição de vocês pro canal, o like. Você observa essa pulseirinha hoje cor-de-rosa, estilosa, né? Bonito. É a pulseirinha de acesso aqui à cabine oeste da arena, onde estou e comentei o jogo pela Rádio Guaíba. Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e vamos conversar sobre o jogo que começou bom, começou legal, com o Gustavo Nunes partindo para cima dos caras. É bom esse guri, hein? 3 jogos dele pelo Grêmio, ele já estreou dando assistência, no segundo jogo foi melhor em campo, e no terceiro jogo, que foi hoje também, assistência e gol. Ótima atuação do Gustavo Nunes. Com 16 minutos estava 2-0, e aí o Grêmio parou. E aqui nós precisamos também parar e dizer o seguinte: tem algumas coisas que são inadmissíveis nesse time do Grêmio e que nós precisamos cobrar. A principal delas é esta porra desse buraco no meio-campo do Grêmio, que desde o ano passado existe e o Renato não consegue solucionar. O Vijaçante marca sozinho nesse setor. O PP não dá suporte de marcação. E o Santa Cruz, rebaixado no Gauchão, pior time do campeonato, fez chover em cima desse meio-campo do Grêmio. Se o Santa Cruz fez chover, vem cá, imagina o Grenal semana que vem, gente. Que coisa horrorosa. Primeiro tempo do Grêmio, em linhas gerais, foi isso. Um espaço gigantesco, um buraco no meio campo. Primeiro gol dos caras, lateral esquerdo pegou a bola, começou a centralizar, ninguém encostou nele. Ele manda um chutaço do meio da rua, um chute muito forte, bem no cantinho, mas o Marquesim tinha que ter chegado naquela bola, porque o chute foi muito de longe. Foi de 35, 40 metros da goleira, então mesmo que tenha sido forte e no canto, o Marquesim tinha que ter chegado. Para mim, era a bola defensável e o goleiro do Grêmio deixou passar. O segundo gol dos caras, de novo, buraco no meio campo, teve que sair o Jeromel com quase 40 anos, gente. Quase 40 anos. O Renato precisa entender que o Jeromel não pode sair a caça na intermediária como ele fazia quando ele tinha 30. Ele tem 40 quase, não dá. Ele é completamente envolvido pelos caras. O jogador entra na área, chuta, a bola desvia no Kahneman, mata o Marquesim e o Santa Cruz empata o jogo dentro da arena. Vaias da torcida e com razão. E uma coisa óbvia, o Grêmio não está jogando nada, como não havia jogado em nenhuma partida do Campeonato Gaúcho, exceto alguns poucos minutos contra o São José. Só que aí vem o segundo tempo, e eu não tenho dúvida que o Renato deve ter dado uma mijada nos caras no intervalo, ou, aliás, deveria ter sido feito desde o começo do jogo, e no segundo tempo as coisas mudam. Importante! Mudança tática, inclusive. O Grêmio abre mão do 4-2-3-1 no intervalo do jogo, monta o time em 2 linhas de 4 e 2 caras projetados. Aí, o Grêmio toma conta do jogo e faz o que tinha que fazer desde o início, gerando a pergunta: por que raios, por que diabos, por que cargas d'água não começou o jogo assim, mordendo desse jeito, com a intensidade? Segundo tempo foi um passeio, só o Grêmio jogou 4-0 no segundo tempo e é o placar que tinha que ter sido o primeiro e o segundo, que fosse 8-0 o jogo. 8-0 é uma distância ok para Grêmio e Santa Cruz, certo? Por que que não foi assim desde o início? 2 caras se sobressaíram no segundo tempo, os estreantes, Duqueiroz e Pavon, o que nos faz uma outra pergunta: por que que os caras que já estão no Grêmio não conseguem dar intensidade e os caras que chegam de fora chegam num ritmo mais intenso? Tem alguma coisa errada aqui então. Se os caras daqui não conseguem isso e quem vem de fora, mesmo sem entrosamento nenhum, consegue, vem cá, isso nos faz pensar, isso nos faz perguntar: o que está acontecendo dentro do Grêmio? O Pavon entra, faz gol, dá 2 assistências, muda o jogo, dribla, finaliza, incomoda os caras, dá carrinho, morde, é intenso pela direita. O Duqueiroz controla o meio campo sozinho, porque no segundo tempo o Vijaçante vira zagueiro, sai o Jeromel, o Grêmio fica com o Vijaçante, Kahneman na zaga e o Duqueiroz de volante com o PP, muda o jeito de jogar do Grêmio.
O Grêmio volta com Duqueiroz e PP à frente da zaga, pela direita Pavon, pela esquerda Gustavo Nunes e dois caras no comando, João Pedro Galvão e também o André Henrique. Não passou pela parte tática a mudança do Grêmio, passou pela parte anímica, passou pela parte psicológica. O Duqueiroz tomou conta do meio-campo, distribuiu jogadas, chegou na área, quase fez gol, deu lançamento, marcou, mordeu. O Pavão entrou pela direita, fez gol, deu assistência, driblou, finalizou, criou. O Gustavo Nunes manteve esse nível pela esquerda, partindo para cima, driblando, criando. E a pergunta óbvia é: por que isso não aconteceu desde o início do jogo? Por que os caras que vêm de fora têm um nível físico, um nível de intensidade, um nível de energia que os caras que já estavam no Grêmio não têm? Essas perguntas vão ficar para a semana Grenal, que aliás, eu já abro dizendo o seguinte: não pode ter dúvida, tá? No Grenal, o Duqueiroz e o Pavon, eles têm que ir pro jogo. Grêmio 6, Santa Cruz 2, foi a história do jogo aqui na Arena, um jogo em que o Grêmio atuou bem. 45 minutos do segundo tempo, mais 15 do primeiro. O resto foi um showzinho de horror pro Grêmio se preocupar muito. O Grêmio não tem que esquecer o primeiro tempo, não. O Grêmio tem que lembrar e corrigir, porque o Grêmio do segundo tempo foi o Grêmio que cumpriu a sua obrigação. Nada mais do que isso. Obrigação. O Grêmio do primeiro foi o Grêmio que ficou muito abaixo. E alguém no Grêmio tem que responder o porquê que o time deu mole, como disse o Renato na coletiva. Não pode dar mole. Se deu mole contra o Lanterna do Gauchão e os caras chegaram a empatar, imagina se dá mole numa Libertadores. Imagina se dá mole num Grenal. Não pode. E eu espero que o Grêmio tenha aprendido essa lição. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.